aqui nesse vídeo de hoje a gente vai melhorar um pouco a nossa aplicação aqui. A ideia é fazer um menu aqui em cima para a gente colocar o botão de login aqui do lado do título, né? E caso a gente já esteja logado, aparecer já que a gente já está logado em um botão de sair, né? O Google automaticamente, quando a gente faz a autenticação no Google aqui do Firebase, ele já armazena os dados em memória aqui no browser, não em memória, no browser, né? Então, se a gente for na aba de Applications aqui do DevTools, do Inspector, né? A gente consegue achar aqui que ele... Não precisamos entrar nesse detalhe, mas é só para mostrar onde que ele grava. Então, a gente tem aqui dentro de Storage, IndexedDB, aí o Firebase Local Storage DB, aí ele salva aqui a base de dados, ele salva todos esses dados. Mas o SDK do Firebase, ele já tem algumas funções que extrai essa informação para a gente de forma mais fácil no código, né? Então, primeiro eu vou pegar aqui do Semantic UI o menu, tá? Eu achei um menu aqui, ó, Collections, menu, no Semantic UI, que vai me dar esse menu aqui. E eu acho bacana aqui esse menu para a gente colocar o título aqui, né? Lista de tarefas e o login no final. Vou usar ele como exemplo aqui, tá? Vamos voltar aqui no código. Vamos abrir aqui a aba do código, tá? Depois eu vou, antes de começar a fazer a parte do login, a gente vai extrair algumas coisas aqui do app para um lugar mais adequado, porque está ficando muito longo esse arquivo e fica complicado de entender o que está acontecendo aqui, né? Então, vamos colocar aqui o menu que eu copiei lá do Semantic UI. Ele dá um erro aqui porque, lembrando, quando a gente copia um código, a gente tem que mudar para class name, porque aqui é um JSX e não é um HTML, né? Isso é sempre bom lembrar e reforçar, porque isso tem que ficar também no automático para nunca esquecer isso. Bom, a gente pode ver aqui que o meu menu já apareceu aqui, ó, no bloco, né? Deixa eu fechar aqui. E eu vou colocar o conteúdo que eu tenho, por exemplo, lista de tarefas, dentro do menu. O editor aqui do Code Sandbox já fecha automaticamente a tag. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que remover essa barra do final e criar um barra div para abrir a tag novamente e colocar conteúdo dentro dela. Eu vou colocar o lista de tarefas dentro dela, tá? Olha lá, o lista de tarefas foi para lá e eu também vou colocar esse bloco todo aqui dentro dela. Eu vou só passar o div aqui para baixo, tá? Se você apertar o Alt e setinha para cima, setinha para baixo, você move o código para cima ou para baixo, tá? A linha inteira, você move a linha inteira para cima ou para baixo, dependendo da setinha que você apertar, tá? Então aqui, ó, ficou o conteúdo tudo dentro do menu, mas ainda tá feio, claro. A gente tem que fazer o seguinte, a gente pode botar aqui, ó, div right menu em volta do botão, que eu quero alinhar ele à direita. Então vamos voltar aqui. Vamos fazer aqui. Div right menu e vamos fechar aqui, ó. Ok? Bom, fechei. Pronto. O botão ficou alinhado à direita. Também tem aqui que... cliquei de novo errado aqui. Vamos voltar. Menu. Que eu estava aqui no large menu. Vamos colocar aqui. Esse é o da linguagem, que é um drop-down. Se você quiser implementar um menu com drop-down, é só fazer igual tá aqui. Mas na verdade eu vou precisar só do item. Class item, certo? Então eu vou colocar o class item em volta aqui do meu botão. Na verdade, como eu também quero o texto com o class item, então eu vou botar em volta dessa lógica toda aqui, tá? Olha lá, ficou legal. Aqui é um item dividido, por isso tem essa divisória. E o título ficou ruim também porque eu não coloquei um class item para ele. Eu vou botar um div class item, tá? Então ficou aqui, ó. A gente tem
o menu, a gente tem um item e a gente tem um menu alinhado à direita e a gente tem outro item. Tá? Bom, ficou meio esquisito aqui porque ficou duas divisões. Ele sempre coloca uma divisão quando tem o alinhamento à direita, no caso, porque ele é um right menu. Mas eu acho que dá para fazer um right item. Vamos ver se dá. E aí eu posso remover o item de baixo. Vamos ver, remove o item. Remove o item. Olha lá, mesma coisa. Não mudou nada. Bom, ele alinhou para a direita, mas vamos ver como fica numa tela maior. Olha lá. Ficou um item aqui e um item aqui, tá? Lista de tarefa, meu título e o meu botão. Bom, essa é a página atual com o menu. Ele ajusta conforme o tamanho da tela, né? Se a tela for pequenininha, ele vai ajustar conforme a tela. Então, quando eu autenticar, hoje a gente está fazendo a substituição, né? Do botão pelo olá, o nome do usuário e o e-mail do usuário, tá? Então a gente agora precisa adicionar um link para ele sair, né? Bom, o primeiro passo aqui é o Google, ele já persiste, como a gente viu, no banco de dados. Então, para obter esse usuário já autenticado, quando a gente dá um refresh na página, por exemplo, vou dar um refresh, o que vai acontecer? Vai aparecer um botão, tá? Primeiro que é o seguinte, na última aula a gente viu que a gente salvou aqui o token e a gente salvou o usuário, né? Então, na verdade, a gente não precisa salvar isso. Por exemplo, eu não preciso salvar o token e a gente pode salvar o usuário, tá? Para dizer se está logado sim ou não. Porém, quando a gente carregar a página, eu tenho que definir esse valor novamente. Assim como a gente fez com as tasks, eu faço o load das tasks aqui embaixo para poder carregar as tasks que estavam lá no local storage. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o usuário, tá? Deixa eu remover esses comentários aqui, que foi quando eu copiei o código, né? Ok. Então, quando a gente carregar as tasks, tá? Também, isso é a primeira vez que executa, tá? A gente precisa fazer um passo aqui que chama, que é, a gente vai registrar um evento que vai acontecer toda vez que uma ação ocorrer. Para que a gente precisa disso? Esse evento é o evento onOutState change. Changed. Então, significa que cada vez que mudar o estado da autenticação, ele vai executar a função que está aqui. Então, vamos supor que a gente fez o login, ele vai mudar o estado para logado. Então, ele vai passar o user. E aí, a gente precisa autenticar o usuário. Então, a gente vai gravar o usuário. Quando a gente fizer o logout, né, a gente vai remover o user. Então, o estado vai mudar também. Então, toda vez que o estado da autenticação mudar, ele vai chamar a função que a gente passar aqui dentro. Ok? Então, a gente precisa registrar esse evento, que é o evento que vai nos ajudar a identificar que foi mudado o estado da autenticação. Então, isso a gente faz só na primeira vez que a página executar. Então, eu vou colocar aqui dentro do mesmo useEffect com o parâmetro vazio, tá? Eu copiei o código daqui da documentação do Firebase e colei aqui no código, ok? A função em JavaScript, não precisa escrever o function aqui se a gente for usar a setinha aqui, que se chama de arrow function. É exatamente a mesma coisa, tá? Function e arrow function. Muda sim, um executa de uma forma, outro executa de outra forma, mas não é necessário que a gente faça... entre no detalhe por que um é error function, outro não é error function agora, tá?
não vou preparar talvez uma aula de explicação de funções e coisas, porque é um tópico mais avançado. Então, toda vez que o user estiver definido, ou seja, if user, a gente precisa fazer a mesma coisa que aqui, ó, set user, ok? Eu copiei o código, colei aqui. Só que se a gente for pensar bem, o que acontece? Quando eu fizer a minha primeira autenticação, o que vai acontecer? Ele vai mudar o estado da autenticação. Ou seja, ele sempre vai chamar isso daqui. Então, eu não preciso mais pegar o resultado do login. Eu posso remover todo esse código aqui, ó. Porque quando eu fizer o login, se for sucesso, o que vai acontecer? Ele vai alterar o estado da autenticação, vai passar o usuário aqui, então eu seto o usuário na memória. Se não for sucesso, ele não vai fazer nada. Ele não vai mudar o estado e não vai chamar essa função. Então eu não preciso fazer nada. Assim a gente simplifica um pouco a autenticação aqui. Porém, se a gente não receber nenhum user, tá? Então a gente tem uma condição. A gente se user, então define user. Se não, então aqui já é um outro fluxo, que a gente tem então dois fluxos, caso a gente receba o user, caso a gente não receba o user. Então a gente só vai definir o set user para undefined. Undefined em JavaScript quer dizer não tem nada definido, né? Então, quando eu não tiver o usuário definido, o que vai acontecer? Ele vai mostrar botão. Quando eu tiver o usuário definido, ele vai mostrar olá, certo? Então vamos ver como que o código se comporta agora. A gente só criou esse onState changed e removeu daqui do Google Alpha. Mas, de quebra, o que vai acontecer? Como o usuário já está autenticado, porque está gravado lá no banco de dados do browser, a gente vai ganhar de graça sem se preocupar com o botão aparecer ou não a primeira vez que o usuário está autenticado. Então vamos ver como fica. Aqui. Olha lá, ele apareceu direto. Aqui a gente está recebendo um alerta porque provavelmente eu copiei um código e não mudei o class name. Então vamos procurar aqui, ó, class item, tá vendo? Class name e acho que é isso, ok. Tá? Bom. Então, mas ele dá uma piscada. Isso daqui não é muito legal, né? A gente pode fazer o seguinte. Enquanto a gente não carregou nenhuma vez, a gente pode deixar a aplicação em branco, por exemplo. Se isso for um load rápido. Nesse caso nosso aqui é um load bem rápido. Mas para isso a gente precisa fazer adicionar mais uma variávelzinha aqui, que vai chamar const. Vamos criar aqui a variável chamada isLoaded, tá? Só para controlar se está carregado ou não. Set loaded, tá? E ela vai começar como padrão false. Então não está carregado, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Antes do meu return, if not is loaded, se não está carregado, o que a gente vai retornar? Não, nada. Olha lá, minha página está branca. Com isso, a primeira vez que a gente carregar a aplicação aqui, ó, certo? Primeira vez que a gente carregar a aplicação, a gente pode, quando o onStateChange for chamado, set loaded true. Por que isso vai acontecer? Porque a primeira vez que... Ó lá, já atualizou e já apareceu, não piscou mais, tá? Ó, quando a aplicação carregou, ela já mostrou. Por que isso? Quando a gente carrega a aplicação a primeira vez, o Google checa automaticamente, o Firebase, né? Não o Google, checa automaticamente se tem alguém autenticado. E se tem, ele chama esse método e fala, tem autenticado. Se não tem, ele chama esse método e manda o usuário nulo, que aí vai cair na condição else aqui. Então, tanto faz se está autenticado ou não, ele sempre vai passar por aqui. Então, a gente vai considerar o setLoaded true, tá? Vamos agora implementar aqui o botão de sair, né? Próximo passo aqui da aplicação.
Então, simplesmente isso, esse return faz com que a aplicação ela executa de cima para baixo, tá? Então, essa função, quando for chamado a aplicação, ela vai passar por cada uma das linhas e ele vai considerar. Ele vai entrar nessa condição e falar, é falso, né? Se não está carregado, se é igual a falso. Isso daqui é a mesma coisa aqui, é igual a falso, tá? Então, a gente vai, se não está carregado, então ele vai retornar nulo. Quando a gente acha o return, ele sai da função. Então, quando entrar aqui nessa linha 78 agora, ele já vai pular fora da execução e nunca vai chegar nessa linha. Agora, se já tiver carregado, ele não vai entrar no bloco return aqui. Ele vai pular para a linha 79 e, como não tem nenhum return, ele passa na linha 80, 81. Quando ele achou o return, ele vai retornar isso e não vai executar mais nada depois do final do return. É assim que a função, o return funciona dentro de uma função. Ok? Então aqui vamos colocar o... nesse ponto eu acho legal a gente já... acho legal extrair aqui tudo isso, o menu, para um outro componente, né? Então vamos lá, new file, aqui ó, components, new file, menu, tá? Vamos voltar aqui, eu vou copiar esse código aqui ó, e vou colar aqui no menu. Como que eu faço para exportar um componente? Primeiro eu tenho que importar o React, from React, ok? Depois eu tenho que exportar, export default, né? A função que eu estou criando, que é o meu componente, menu. Export default, menu. E eu vou retornar, eu sempre abro esse parênteses para não esquecer ele, quebro uma linha e colo o código que eu copiei aqui, ó. Eu vou copiar esse código todo, que é o meu menu inteiro. Vou até cortar aqui, ó. Recortei e colei aqui, ó. Bom, então aqui eu já criei o meu componente chamado menu. Agora aqui na aplicação, sumiu o menu aqui do topo, né? Eu vou importar o meu menu aqui, ó. Menu. Vou importar o menu. Ah, ele não reconheceu porque não tem um import. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai me indicar aqui, ó. Import from, é o segundo item aqui, sempre com esse loginho aqui do quadradinho. Import from menu. Então é isso que eu quero. Bom, importou. Aqui eu não tenho nenhum erro no app, tá? Mas a gente vai ter erro aqui no menu. O erro mostra onde que é o erro, tá? Menu na linha 11, tá? Vamos voltar aqui no menu. Aqui também fica um símbolozinho de erro, tá? Por que ele está dando erro? Porque ele não reconhece a variável user, né? Como que a gente faz para mandar essa variável user, que a gente tem ela no app, mas não tem no menu? Para o menu, via props. Então a gente vai receber ela aqui, ó, via propriedades, né? E a gente vai receber ela chamando props.user, ok? Tudo que for user a gente chama props.user, props.user. Então a gente passou o user, mas eu também preciso receber a minha função de autenticação, porque quem sabe autenticar é o app, porque o app que mantém o estado se está autenticado ou não, o nome do usuário, a gente vai sempre armazenar no app, porque o app consegue compartilhar essa informação com todos os componentes, tá? Se a gente guardar essa informação no menu, o list e o form nunca ia conseguir ter acesso a elas. Então é importante salvar coisas que vão ser compartilhadas entre os componentes num nível mais alto, que nesse caso é o app, né? Então, eu vou chamar também props.googleout. Só que aí eu tenho que passar esses props pro menu, né? Por enquanto, o menu não recebe essas variáveis, né? Então, ele vai dar erro na execução, ok? Ok. O que aconteceu aqui? Vamos ver se tem algum problema. Não foi possível achar o módulo tal. Então vamos ver o que erro que é esse aqui. Na verdade, o erro está mais pro... Vou chamar de novo aqui o refresh. Ele tinha dado um erro. Vamos ver.
Ok, ele conseguiu carregar, mas ele não sabe nada do usuário. Ele não sabe que o usuário está autenticado, ele não sabe também, se eu clicar aqui, nada vai acontecer, porque a função não foi passada a função pro componente, tá? Ele tem aqui alguns problemas que ele identificou. Tá sendo, o usuário está sendo definido, mas nunca está sendo usado, porque a gente não usou ele ainda. Mas agora a gente precisa passar o user pro menu. Então vamos lá, menu user, que eu recebo ali como props, né? User. E também eu tenho a minha função, que chama Google Auth, ok? E eu vou chamar ela de onLogin, ok? OnLogin. E de quebra eu vou também vou chamar o onLogin, depois a gente faz o onLogout. OnLogin, só que lá no menu eu não chamei ela de onLogin, então vamos mudar para, eu vou chamar, quando eu clicar no botão, onLogin, ok? Então, onLogin, eu só extraí o código que a gente tinha aqui, que estava ficando muito grande, para um componente mais especializado em apresentar o login. E aí, ó, olha lá, meu nome. Às vezes ele está dando esse erro aqui, vamos ver, vamos dar um refresh novamente. Ele não está conseguindo carregar as dependências todas as vezes. Isso deve ser algum probleminha no próprio Code Sandbox, mas está aqui. Bom, esse olá agora já não faz muito mais sentido, porque não é uma apresentação, é só apenas mostrando o meu nome, né? Vamos ver aqui no Code Sandbox, mas eu acho que a gente pode só separar com um div, não preciso ver nada no Code Sandbox. Então eu vou separar ele com um div aqui também, porque cada div ele cria um bloco que quebra a linha automático. Eu quero criar um bloco pro username e um outro bloco pro e-mail, tá? Olha só, vamos lá. Ok. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que abrir e fechar as chaves, tá? Seja um programador, rpresor@gmail.com, ok? Bom, e também a gente precisa colocar aqui um botão, né? Colocar um botão de sair. Vamos botar um botão chamado logout, ok? E a gente vai botar um class name aqui, UI button, lembra? UI button. A gente pode chamar ele de small ou time, menorzinho ainda, tá? E a gente pode falar que ele é alinhado à direita? Não podemos. O alinhamento à direita talvez é só em outros blocos, né? Mas, bom, a gente pode sim criar um espaçamento. Vamos lá no Semantic UI ver como que ele cria um espaçamentozinho. Ele tem aqui um divider. Vamos ver o que esse divider faz. Ele cria um tracinho, acho que é bom um divider, né? Tá, vamos ver então como que a gente faz para criar esse divider. UI divider. Vamos copiar aqui, colocar class name, lembrando, tem sempre que alterar class name e a gente salva. Não ficou muito bom não. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o botão com botão e esse texto aqui, ó, vamos separar. Vamos colocar ele como se fosse um item do menu. Né? Vai ficar melhor. Olha lá. Me fez um bloco com o item de menu. Mas o problema é que eu tenho que fazer um outro div aqui para não ficar alinhado um do lado do outro. Eu quero ele embaixo, um embaixo do outro. Ok? Desse jeito, vamos ver aqui como fica na minha aplicação, na tela maior. Eu não tenho o name no user ainda. Por algum motivo, o user está indefinido.
Esse é um problema que está agora acontecendo. Então vamos resolver aqui no app, tá? A gente está passando o user para o menu em qualquer circunstância. Então, pode ser que o user não esteja logado. Então, se ele não está logado, vamos dar um refresh aqui, ele não vai ter user para mandar para a aplicação, porque a gente definiu loaded antes aqui. Vamos ver. Então, vamos ver se resolve de alguma maneira, só mudando a ordem. Acho que aqui resolveu, porque só depois de eu definir o user que vai. Porém, a primeira vez que ele não estiver logado, o user vai estar indefinido, né? E vai ter o mesmo problema. A gente vê isso daí quando implementar o logout dessa vez, tá? Vamos lá. Eu vou dar um refresh aqui. Provavelmente vai funcionar. Isso, agora funcionou. Listador de tarefas, quem está logado, seja um programador, eu vou alinhar também à direita. O programador para ficar perto do... Ficar lá perto do botão, tá? Vamos ver. De novo aquele errinho, quando a gente salva aqui, ele está reimportando as dependências, que eu fui muito rápido aqui. Bom, tá aqui, lista de tarefas, seja um programador e logout, ok? Tá melhorzinho. Agora vamos implementar o logout. O logout, ele é só uma função, na verdade, então vamos lá, eu preciso também agora fazer o on-click do logout, né? O botão, ele é uma função que a gente vai chamar lá do app, uma função do componente principal, que é o app, onLogout, ok? Nós vamos chamar a função onLogout que a gente recebeu. A gente vai chamar a função onLogout que a gente recebeu no props. Então, vamos criar a função onLogout aqui. A gente tem o onLogin que a gente passou, que é a Google Out. E a gente vai ter onLogout, que a gente vai chamar de logout. Ok? Logout, vou botar aqui perto do Google Out. Logout. Não sei, não precisa ser assíncrono, não precisa nesse caso, porque eu não preciso esperar a execução, eu só vou chamar o firebase.out. Vamos procurar na autenticação, porque eu não lembro o nome correto. Logout ou sign out. É só chamar o sign out. Ela é uma promise, então eu poderia esperar a execução dela para agir. Só que como a gente já tem o evento que é notificado toda vez que mudar o estado, a gente não vai precisar esperar que ela execute. Quando ela terminar, ela vai automaticamente disparar esse evento. E aqui a gente vai definir o user como undefined, né? Então vamos fazer o logout aqui do nosso user, ok? Nessa página aqui eu vou clicar no logout. O que vai acontecer? De novo, uma recapitulação aqui. Ele vai chamar o que ele recebeu na props como onLogout. O que foi recebido na props como onLogout foi a função logout. Então ele vai chamar a função logout, que vai só chamar o Firebase out signout. Então vamos clicar aqui. Bom, aquele erro de que quando ele não está definido, né? E por que ele não está definido? A gente consegue ver aqui que a gente passou o user para cá, só que a gente, quando fez o logout, deixou o user como indefinido, que é o estado inicial do user, né? Então a gente precisa só fazer o tratamento desse valor quando a gente receber aqui, tá? Vamos extrair aqui vamos checar se o user, né, tá definido. Então, primeiro a gente pode criar aqui, ó, let name. Então, primeiro o nome é branco, let e-mail, o e-mail é branco, tá? A gente criou duas variáveis e salvou o valor branco aqui, vazio, né? Vamos ver se... Aí a gente já faz uma condição aqui. Se o props.user
né? Ou seja, se está definido, se props.user, então a gente vai o quê? Salvar o name para... vai extrair o props.user.name do objeto user que a gente recebeu no props. E o e-mail a gente faz a mesma coisa. Eu só dupliquei a linha aqui, e-mail é a mesma coisa. Aí aqui, em vez de eu usar o direto do props, eu uso o name. E aqui, em vez de usar o direto do props, eu uso o e-mail. Aqui a gente já tinha essa validação para apresentar o botão ou não. Então o erro que estava dando era nessa linha aqui, que era justamente porque a gente tentava acessar o name do user, só que o user não existia. Então não tinha de onde acessar o name. Vamos dar um refresh aqui. Mesma coisa. O Code Sandbox está demorando um pouco para atualizar. Ok. Então a gente deu logout e não tem mais usuário autenticado. Então a gente vai mostrar o botão de novo para o login. Aqui, vamos autenticar de novo para ver o que acontece. Achou o usuário. Se eu der um refresh, ele já está autenticado. E ele vai mostrar o botão logout e o nome do usuário autenticado. Toda vez que eu der um refresh. Se eu clicar no logout de novo, ele vai sair e vai sumir o login do usuário. Acho que isso é o suficiente para o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai começar a gravar cada tarefa que a gente for adicionando. Se o usuário estiver conectado, a gente vai gravar na conta do Firebase, né? Bom, eu espero que esse vídeo, apesar de um pouco complicado, ele ficou... dá para entender o fluxo, porque era um fluxo um pouco complicado, e principalmente a parte que a gente extraiu o bloco do menu para deixar, porque todo esse código aqui acabaria ficando junto no app e ia ficar bem complexo. Mas eu acho que para a sequência do app tá ficando mais organizada a situação aqui, né? E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.